126. Salmo 126, leitura do verso 1 até o verso 6. Que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos ao Senhor esta noite a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos, ó Pai, aprendermos com a Tua palavra e que através, Senhor, da Tua palavra, aprendamos também, ó Deus, a não pecar contra Ti. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o povo tem uma oportunidade em escolher um novo governante, o povo escolhe um governante na esperança de que ele irá fazer coisas boas, na esperança de que ele vai fazer o país e o povo prosperar. E esse governante que o povo escolheu começa a dar início ao seu governo. Ele faz coisas boas, ele faz o país prosperar, o país tem uma margem de crescimento, mas chega ao fim do governo desse governante. E aí o povo tem mais uma oportunidade de escolher um novo governante. O povo escolhe um, com a esperança também de que esse irá continuar o trabalho do antecessor, ou que faça melhor do que ele. Mas esse governante não sai como o povo queria. Ele faz pior, faz com que o país só ande para trás. E novamente o povo tem mais uma oportunidade de escolher um governante para que faça coisas boas. E o povo escolhe um novo governante que não faça igual ao anterior, mas que faça igual ao antigo, que restaure o país como era antes, que haja uma restauração. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que o salmista, no Salmo 126, irá nos ensinar, que o Senhor restaura a tua sorte. Que o Senhor pode restaurar a tua sorte. O salmista faz isso de duas formas. Na primeira parte do Salmo 126, do verso 1 ao 3, ele mostra os grandes feitos do Senhor, o que o Senhor fez para com o povo antes. E do verso 4 ao 6, ele aponta para uma perspectiva de futuro, que Deus possa restaurar a sorte do povo como era antes do exílio babilônico. Então a esperança do salmista é que Deus restaure a sorte do povo, que o povo de Israel volte a ser a nação que era antes do exílio. Os salmos de romagem, que é o salmo do 120 até o salmo 134, são salmos que os israelitas, quando iam para Jerusalém para adorar o Senhor nas suas festas anuais, eles iam
cantando esses salmos. Por isso chamado salmo de romagem ou degraus, porque eles iam entoando quando iam para Jerusalém adorar ao Senhor. E esse salmo nos ensina duas lições de como o Senhor restaura a tua sorte. A primeira delas, que se encontra do verso 1 ao 3, é que o Senhor faz grandes coisas. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 1 ao 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A pergunta que vem em nossa mente é: o que é restaurou a sorte de Sião? O que é restaurou a sorte de Sião? Para entendermos isso, será necessário nós fazermos um panorama da história de Israel. Lá atrás com Abraão, quando Deus chamou Abraão e disse: sai da sua parentela, Abraão, que eu lhe darei as terras de Canaã por possessão, e a sua descendência será incontável. E lhe darei um filho. E esse filho é Isaque. De Isaque vem Jacó, e de Jacó vem mais 12 filhos e mais uma filha. Bom, Jacó tem que descer para o Egito devido à fome que houve na terra. Quando eles chegam no Egito, eles são bem recebidos. Eles descem com 70 pessoas. Mas acontece dos israelitas se multiplicarem de tal forma que ficam maior que os egípcios. Então os egípcios começam a fazer com que eles virem escravos. Por se tornarem escravos, o povo começa a clamar ao Senhor. E Deus ouve o clamor de Israel e levanta um líder para os libertar, que é Moisés. Moisés, levantado por Deus, enviado por Deus para libertar o povo, Deus manda 10 pragas para que Faraó liberte o seu povo. Ao fim dessas 10 pragas, Faraó liberta Israel. Israel, saindo do Egito, se depara com o Mar Vermelho. E Deus abre o mar para Israel passar, e o mesmo mar que Deus abriu para Israel passar é o mesmo mar que Deus destrói os egípcios. Deus sustenta o povo no deserto com o maná. Deus transforma as águas que eram amargas em água agora potável. Deus sustenta eles com roupas, sustenta eles de dia e de noite. Deus dá a lei a eles no Monte Sinai. E mais à frente, com Josué, o povo diante da terra de Canaã destrói a cidade de Jericó, os muros de Jericó. E o povo destrói os moradores de Ai com Josué. E o povo, já dentro da terra, já estabelecido, faz as divisões de terra entre as tribos. Mais à frente, com Samuel, o povo pede um rei para Deus. Deus dá um rei para eles, Saul. Depois Deus dá outro, Davi. E Davi diz que quer fazer uma casa para Deus. Mas Deus diz para ele que ele não iria fazer porque as mãos dele estavam sujas de sangue, mas que o filho dele faria. E o filho dele é Salomão. Salomão faz a casa do Senhor, o templo do Senhor. Uma das maiores maravilhas do mundo antigo era o templo do Senhor. Mais à frente, com Samuel, os reis de Israel pecam contra o Senhor. E não somente pecam, mas faz a nação de Israel pecar também. E aí Deus manda um castigo para o povo, que eles seriam levados, exilados para a Babilônia. Seriam levados da sua terra, a qual Deus lhe deu, para uma terra estrangeira, para serem escravos. E quando eles estavam na terra da Babilônia, já exilados,
eles pensavam que seria um tempo curto e que eles ficariam ali por um breve tempo. Mas Deus levanta Jeremias e diz para eles: não, vocês vão ficar aí um bom tempo. Um bom tempo. Eu vou ler Jeremias 29, do verso 4 ao 10. Não precisa os irmãos abrirem, podem conferir depois. Eu lerei para os irmãos. As palavras de Deus a Jeremias, dizendo para o povo que eles ficarão lá por um longo tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus diz para eles: não, vocês vão ficar aí um bom tempo. Mas Deus promete também que eles voltariam. Ainda em Jeremias, mas capítulo 30, verso 18, diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. O povo de Israel só começa a voltar às suas terras lá pelo reinado de Ciro II, Medo-Persa, que liberta alguns do povo para que eles vão até Jerusalém e comece a obra de reconstrução do templo, reconstrução do muro, de reconstrução de Jerusalém. Só nesse tempo que o povo volta para Jerusalém. Então, restaurar a sorte do povo é Deus mudar a situação deles de exilados para habitantes da terra. É isso que o salmista está dizendo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É isso, Deus nos libertou. Deus mudou a nossa situação. Deus mudou a nossa sorte. Não seremos mais exilados. Voltaremos para a nossa terra. Voltaremos para a nossa terra. E eles continuam e dizem: ficamos como quem sonha. Uma maneira de ilustrar ficamos como quem sonha, né, que demonstra a alegria do povo, permitam-me fazer uma ilustração de quando eu ainda era novo, né, quando eu ainda era criança. Eu lembro de ter pedido algo para minha mãe, pedi a ela não disse que iria dar, mas pelas minhas deduções eu acreditei que ela ia dar. Bom, quando estava próximo o dia que eu achei que iria acontecer, de eu ganhar esse presente da minha mãe, não aconteceu por um problema. Mas eu criei tanta expectativa naquilo, que eu me lembro que eu cheguei a passar mal por não ter ganhado aquilo. Mas devido à expectativa que eu mesmo criei. Mas passou alguns dias e minha mãe veio com o presente. E eu lembro que foi uma das maiores alegrias que eu já senti na minha vida. Devido ao fato também era criança e tudo mais, então um monte de fatores que fez isso acontecer. O que o povo quer dizer como ficamos com quem sonha? É uma alegria por algo que você está esperando há tanto tempo, mas há tanto tempo, e quando isso vem acontecer,
a sua alegria é grande. Isso que eles estavam dizendo. Nós iremos, é como se eles dissessem: ficamos aqui 70 anos e agora Deus nos tirou daqui. Nós não iremos ficar aqui. Então, para eles, era um motivo de alegria inigualável. Nem conseguimos descrever a alegria daquele povo. Lá em Esdras e Neemias, relata quando eles começaram a construir o templo, aqueles que saíram choraram quando viram o templo começando a ser reconstruído. De tanta alegria que era de terem saídos do exílio e irem para sua terra. Do verso 3 até do verso 2 do verso 3, ele diz: então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O povo volta feliz. Mas Deus também, por intermédio de Jeremias, já dizia que eles voltariam felizes. Lá em Jeremias 30 ainda, versículo 19, Deus diz assim para eles: sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. E em Isaías 51, verso 11, diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. O povo foi levado com tristeza, mas Deus disse que eles voltariam com alegria. Deus os trouxe com alegria. E quando o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor, e ele diz: as nações dizem grandes coisas fez o Senhor, ele está colocando toda a história de Israel até aquele momento que eles foram libertados do exílio, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor fez grandes coisas. O que essa lição nos ensina? De que o Senhor restaura a tua sorte fazendo grandes coisas. De maneira prática, lembre dos feitos do Senhor. Quais são os feitos que o Senhor fez na sua vida em que você pode dizer realmente que são grandes coisas e que lhe deu uma alegria como o povo sentiu? Uma alegria grandiosa e um coração satisfeito em Deus. Se eu lhe perguntar qual foi o grande feito do Senhor na sua vida, o que você diria? Relembrar dos grandes feitos do Senhor traz esperança para um futuro que para nós é incerto. Para Deus é certo porque Ele conhece todas as coisas. Mas como para nós o futuro é incerto, relembrar dos grandes feitos do Senhor em nossa vida traz esperança que o Senhor também fará grandes coisas em nossa vida. Isso revela a providência de Deus em tua vida. Os atos do Senhor de lhe ajudar ou de lhe dar algo, de lhe sustentar, é a providência de Deus e é também um grande feito do Senhor em sua vida. Alguém que está desempregado e Deus o sustenta no desemprego. É uma providência de Deus e não é um grande feito de Deus sustentar um desempregado no país como nós? Não é grande feito? Relembre dos grandes feitos que o Senhor fez em sua vida. E quais foram eles? A segunda maneira que o salmista nos ensina, a segunda lição que o salmista nos ensina de como o Senhor restaura a tua sorte é: o Senhor transforma choro em alegria. O Senhor transforma choro em
alegria. Dos versos 4 ao 6, acompanhe comigo novamente a leitura, que diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Não sei se você já foi em Jerusalém, mas se você é como eu que não foi, o Neguebe, ele é uma região árida da Palestina, em que não tem nada. É como se fosse um deserto. Não tem vida, não tem flor, não tem nada. Isso durante os meses de verão, em que o calor lá é intenso. Então não tem nada. Quando chega a época da chuva, e acontece de chover muito naquela região, as águas ficam se acumulam em cima dos montes. E chega o momento por chover tanto que essas águas começam a transbordar. Nisso que elas transbordam, elas vão descendo e vão formando uns rios no Negueb. Quando acontece dessas águas evaporar, o Negueb começa a dar vida, começa a ter flores, e lá tem um verde que somente se encontra no Negueb. Então, num lugar que não tinha vida, que é árida, não tem vida nenhuma, depois da chuva começa a ter vida. Então, quando o salmista diz, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, Senhor, traz vida a esse lugar que está morto. Imagina o povo de Israel chegando, libertos do exílio, chegando em Jerusalém e vendo tudo destruído. Não tendo nada. Essa era a visão deles, não tinha nada, era como se fosse um Negueb, só ruínas e nada. E eles pedem para que Deus restaure a sorte deles, traga vida a Jerusalém, como os rios do Negueb traz vida ao Negueb. Então eles estão pedindo para que Deus dê vida novamente a Jerusalém. Que eles venham ter vida. Do verso 5 ao 6, quando nós lemos que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É uma linguagem agrícola do salmista, mas quando nós lemos esses versos, a nossa primeira inclinação é achar que isso é uma promessa para toda a nossa vida, né? Que aqueles que se esforçam, se matam de se esforçar, serão recompensados. Bom, esses versos para Israel, naquele momento, são verdadeiros. Para nós não são verdadeiros? São. Deus, através da sua providência, pode sim recompensar aqueles que se esforçam. Mas esses versos não são uma promessa para nós. Agora, se olharmos esses versos por uma perspectiva maior de toda a história da Bíblia, veremos que esses versos, sim, são para nós. Porque aqueles que sofrem serão consolados. Em Romanos 8, do verso 18, o apóstolo Paulo diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, há uma maneira bíblica de entendermos esses versículos e aplicar-los para nós é para algo maior, em que o nosso sofrimento presente será recompensado na glória. Porque, pense, se eu pegar esses versos aqui e dizer para os irmãos, com lágrimas que vocês semeiam, que vocês trabalham, vocês recolherão com alegria e com júbilo. Se for um coach, se vê esse verso aqui, para ele vai ser uma carta na manga. Mas esses versos não são verdadeiros, porque
alguém pode se esforçar, pode se matar de estudar, mas mesmo assim não conseguir o que quer. E as pessoas que podem levar esse texto como uma promessa não vão ficar bravas somente com aquele que diz que esses versos são promessas atuais, mas ficarão bravos com Deus, que pode acontecer dessas pessoas não conseguirem e dizerem: Senhor, o Senhor prometeu, está na sua palavra, está aqui, eu me esforcei, o Senhor não deu o que prometeu. Mas Deus não está dizendo o agora. Deus está apontando para frente, aonde o choro e toda lágrima serão consolados. Lá em Apocalipse, capítulo 21 e verso 4, diz assim: E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, esses versos não é somente para agora, e nem devemos levar ele como verdades absolutas, mas eles apontam para algo futuro para nós, através de Cristo. O povo acabou de ser liberto. Eles estavam libertos do exílio, estavam livres. Poderiam fazer o que quiser. Porém, libertos, mas ainda não desfrutando plenamente dessa liberdade, porque eles ainda tinham que construir o templo, construir a cidade. O que adianta de ser liberto se não tem aonde ficar? Não é? Então, eles estavam libertos, mas ainda não desfrutavam plenamente disso. É o que os teólogos chamam de o já ainda não. Eles estavam libertos, mas não desfrutavam plenamente dessa alegria de serem libertos. Assim como nós, libertos do pecado, e como o apóstolo Paulo diz, que já ressuscitamos e estamos sentados à destra de Cristo, ainda não desfrutamos dessas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem ninguém aqui sentado ao lado de Cristo nesse momento, né? Mas já é algo já realizado para o povo de Deus. Mas ainda o povo de Deus, no momento presente, não desfrutam disso plenamente, mas irão desfrutar. E como que o povo irá desfrutar isso? Através de Cristo. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que levantaria um descendente que desfaria toda a obra do diabo. E em Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqueles que têm Cristo, aqueles que receberam a Cristo, já têm essas verdades. Estão libertos do pecado e estarão com Cristo. Agora, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, não desfrutam dessa verdade. Essa verdade é só para aqueles que são cristãos. Então, se você ainda não é um cristão, não ainda se arrependeu, não ainda reconheceu Cristo como seu Salvador, reveja essas promessas e vê se é para você. Porque Cristo somente dará essas bênçãos para aqueles que são o teu povo. Dito isso, irmão, o que isso nos ensina de maneira prática? Deus pode trazer vida àquilo que está morto. Se o seu casamento está morto, Deus pode trazer vida. Deus pode fazer o choro virar alegria. Se o seu relacionamento com o seu filho não te obedece mais, não tem conversa sadia entre você e seu filho, Deus pode restaurar o seu relacionamento
com seu filho. Deus pode restaurar o seu relacionamento com amigos, com seus amigos. Aconteceu algo, alguém fez algo que um não gostou, Deus também pode restaurar o seu relacionamento com seus amigos. Deus traz vida àquilo aonde não tem vida. Sua vida espiritual não ora mais, não tem mais prazer, Deus também pode trazer vida. Deus pode trazer vida. Sua vida de santificação, não se santifica mais, não liga mais para isso, também Deus pode restaurar a sua vida de santificação. O nosso choro, o nosso sofrimento presente será recompensados na glória. Viva de acordo com essa perspectiva. Não olhe para os momentos presentes. Olhe para a glória que há de se revelar. Concluindo, irmãos, Deus faz grandes coisas por nós. Tenha sempre em mente e relembre os grandes feitos do Senhor. Deus transforma o choro em alegria. Deus pode trazer vida àquilo que não tem. Nesse mundo, passaremos por aflições, por tristeza, mas lembrando dos feitos do Senhor que Ele fez e tendo a certeza também que Ele fará novamente grandes feitos. Cristo restaurou a nossa sorte, mudou a nossa situação de pecadores para santos. E Ele é o motivo da nossa alegria. Lembre-se dos feitos do Senhor e sabendo que o Senhor pode fazer grandes coisas também no futuro.